ainda falando das habilidades socioemocionais, a gente tem uma outra que é muito importante, chamada criatividade. As escolas, os espaços escolares, as aulas dos professores têm de ter um tanto que você promove a criatividade do aluno. Agora, o que é criatividade? Vou ler para você o conceito das minhas anotações aqui, ó. É a capacidade de criar, inventar ou produzir algo novo. O aluno deve perceber que, usando da criatividade e da imaginação, ele pode dar vida a uma ideia original ou até encontrar soluções inovadoras para problemas recorrentes. Às vezes, eu tenho a impressão que alguns espaços escolares ou algumas propostas isoladas ou não tão isoladas assim, elas, ao invés de promover a criatividade, elas desgraçam a criatividade. Por que eu tô dizendo isso? Vocês assistiram o filme O Menino que Descobriu o Vento? Vocês assistiram? Se vocês não assistiram, eu sugiro que vocês assistam nas plataformas de streaming que tem por aí. Este filme é um filme bastante interessante, bastante provocativo, na hora que ele põe nós, docentes, para pensar do quanto, eu vou dar um spoiler do filme, do quanto a escola ajudou o menino a descobrir o vento. E se vocês assistirem o filme, vocês vão ver que de fato a escola não contribuiu em porcaria nenhuma. Muito pelo contrário. Ele precisou infringir regras para poder acessar o conteúdo, porque ele não tinha acesso à biblioteca, e ele tinha um objetivo, que era ajudar a comunidade onde ele vivia. E ele descobriu que se ele usasse o vento, ele poderia ajudar a comunidade dele. Só que a escola não o incentivou a ser criativo. Ele foi por si só e buscou o conhecimento dentro dos livros da biblioteca que tinha dentro da escola. Mas nenhum professor sentou com ele para ouvi-lo, nenhum professor sentou com ele para verificar quais eram as ideias dele, ver o que era possível, ou simplesmente dizer, isso eu não conheço, mas vamos descobrir juntos. Porque a gente que é professor não sabe de tudo e a gente não tem que saber mesmo. Não é nossa obrigação saber de tudo. Só que aquilo que eu não sei, eu tenho que saber que eu sei aprender. Eu posso não saber, mas eu sei aprender. E isto, para o meu estudante, é extremamente valioso quando ele percebe isso. Você pode não saber, mas você sabe aprender. Cada um no seu jeito, no seu tempo, com os recursos e as estratégias que melhor cabe, que melhor cola, ok. Mas todos aprendem, invariavelmente todos aprendem. É só olhar para a especificidade de cada um. Então, quando a gente fala de criatividade, eu fico pensando, será que nós, enquanto professores, estamos de fato promovendo interações, propostas, onde os alunos coloquem a sua criatividade de fato? E às vezes a criatividade não é só inventar coisas. A criatividade parte do princípio de fazer perguntas, de contestar, de procurar soluções. Quando que eu proponho a criatividade para os meus estudantes? Quando eu ponho uma situação problema lá na lousa, quando eu digo para eles, me digam formas de tentar resolver isso aqui. Onde eu digo para eles um problema, por exemplo, tem uma escola aqui na cidade onde eu moro que fica depois da balsa, num bairro, balsa que sobe os carrinhos, os ônibus, os caminhãozinhos tudinho, e a balsa transporta essas pessoas até do outro lado da represa. E aí a balsa tinha quebrado. A escola propôs que as crianças pensassem em possibilidades para fazer o mesmo serviço da balsa ou ajudar a balsa a pensar possibilidades de não quebrar, do que a gente podia fazer, pensar para resolver o problema. E aí eles pensaram uma infinidade de coisas, desde uma ponte. Como que a gente faz uma ponte para que não precise de balsa? Pode ser feita uma ponte? As condições naturais permitem que seja feita uma ponte? Se não pode, uma balsa resolve o problema? Será que precisaria de 2 balsas? Existe algum jeito de levar os veículos de um lado para outro do rio que não seja através de balsa e nem de pontes? Então a gente foi levantando com as crianças possibilidades até que eles trouxeram uma infinidade de coisas da cabecinha deles, coisas que muitas vezes são possíveis, coisas que a gente fala não são muito possíveis. Porém, naquele momento, a proposta era pensar, fazer perguntas, inventar coisas, propor ideias. Isto é criar.
né? Criar possibilidades, acessar possibilidades. Então, a nossa postura enquanto professor tem sempre que ser essa, porque nós, inclusive, nós estamos passando um momento difícil na vida, para modo de que nós estamos lidando com uma galerinha que são nativos digitais. E eu, com 43 anos, não sou uma nativa digital. Eu entrei para o mundo digital, então tem muita coisa que eu não sei. Tem muita coisa que o meu filho de 13 anos sabe infinitamente mais do que eu quando eu falo de tecnologia. Porque o carinha já nasceu e quando a gente dava o celular na mão dele, ele já usava. Eu tenho um sobrinho de 2 anos que quando a gente dá o celular para ele de ponta cabeça, ele vira. O cara tem 2 anos. Então, assim, nós temos o desafio de ouvir e aprender com essas crianças que têm tanto a nos ensinar sobre um mundo que eles são nativos e a gente não. E nós também temos muito para trocar com eles, porque tem coisas que do meio digital são muito legais e interessantes, mas que muitas vezes o analógico contribui mais, né? Então, o que é mais gostoso? Eu ter a experiência de ler o livro na tela ou eu ter a experiência de ler um livro aqui, sentindo o cheiro da folha do livro? O meu filho de 13 anos prefere ler um livro de forma analógica. O livro na mão dele, ele prefere. Às vezes eu falo para ele, você tem que ler tal livro, a escola pediu para você ler tal livro. Você quer que a gente acesse o meio digital, que compre a versão digital, ou você quer papel? Ele fala, não mãe, é papel, eu gosto de segurar o livro na minha mão. Isto é, por quê? Porque ele me vê lendo livros. Eu falo para ele do gosto que eu tenho de sentir o cheiro do livro novo e assim por diante. Então, essas coisas todas, essa interação que a gente precisa ter com eles, para que eles se percebam criativos e entendam, inclusive, que a história vai dizendo da capacidade de criação das pessoas. Não existia roda, não existia carro, não existia... Essas coisas todas foram construídas mediante a criatividade de alguém, ou de um grupo de pessoas, ou de alguém que fez. Enfim, a gente não ensina os nossos meninos sobre o que é startup. Você sabe o que é uma startup? Você sabe o que é empreender dentro de uma startup? Eu ando estudando esses assuntos e ali bem rasinho, porque eu não sou desse mundo, eu sou da área educacional, eu sou pedagoga já há 20 e tantos anos, mas ultimamente são coisas interessantes para a gente saber. Marketing digital, você sabe o que é? Hoje a gente pergunta para os nossos alunos, o que você quer ser quando você crescer? Eles dizem assim, influencer, youtuber. É errado? Não, não é. São profissões, daqui a alguns anos vão existir profissões que não existem agora. A gente tem que estar permitindo que os nossos alunos interajam de forma criativa com o mundo e acessem o conhecimento de forma criativa. Colocar menino enfileirado um atrás do outro, olhando um para a nuca do outro e copiando da lousa no caderno, de verdade, esta merda não aciona a criatividade de ninguém. Eu não tô dizendo que isso é proibido, mas eu tô dizendo que só fazer isso é um saco. É um saco e ninguém merece. Isso se chama tortura pedagógica. Não tem outro nome. Não tem. Uma coisa é eu dizer para os meus alunos, agora é o momento de avaliação. Eu quero avaliar o que você aprendeu para eu saber aonde você está para que a gente siga aprendendo. Então, a avaliação individual. Vou separar as carteiras e coisa e tal. Agora, o cara chegar na escola, 7 horas da manhã, sentar atrás do amiguinho e copiar da lousa e ouvir o professor falando até meio-dia, poxa vida, não tem como ser legal e criativo isso. Que coisa mais boçal, né? Misericórdia. É de chorar. E aí a pessoa ainda diz que eu estou fazendo um belíssimo trabalho. Pode até estar fazendo, só que você precisa ver se seu trabalho belíssimo, se esse melhor que você está dando, está surtindo o efeito que você quer. Porque os resultados, gente, não mentem. Se eu estou ensinando e o meu aluno não está aprendendo, eu estou fracassando. Essa é a palavra. Se eu ensino de um jeito que o meu aluno não aprende, eu fracassei. E por que eu fracassei? Será que eu escolhi a estratégia certa? Será que eu elegi o tempo certo, a forma certa, o recurso certo? Será que eu estou respeitando a individualidade dos meus estudantes, o jeito que eles aprendem? Será que eu estou promovendo a interação entre eles para que eles aprendam entre eles? Eu falo que agrupamento produtivo é questão de inteligência. Se eu tenho 30 alunos e coloco eles em dupla, eu não faço 30 intervenções, eu faço 15. Se eu tenho 30 alunos e coloco eles em trios ou em quartetos,
Eu vou diminuindo tanto da minha intervenção e favorecendo que eles aprendam entre eles, que eles sejam ora ensinantes, ora ensinantes e ora aprendentes, que eles troquem. A escola não é lugar de trabalhar menino dentro de caixinhas, dentro das mesas. A escola é lugar de interação, de aprendizagem, de troca. De outro jeito, a gente tá vendo que não funciona. A gente tá vendo que não funciona. Isso tá cada vez mais na nossa cara. A gente tem que parar de fechar os olhos para isso. Os meninos precisam de coisas interessantes, criativas, que permitam a interação, a troca. A gente precisa promover isso dentro das escolas. Caso contrário, a gente vai continuar do mesmo lugar que a gente está. Onde a gente vai para a escola para ensinar, os meninos não estão interessados em aprender do jeito que a gente ensina e isso está o caos. Nós estamos, parece que num cabo de guerra e isso não tá dando bom. O resultado não tá bom. Isso tá claro. Para mim, para você, para quem quiser olhar. É só olhar com honestidade. Então, pensemos nisso. Olha, na hora que você for montar o seu planejamento de leitura, de escrita, de matemática, de raciocínio lógico, de educação maker, de ciências, de geografia, você está proporcionando que os seus alunos pensem sobre? Você está proporcionando que os seus estudantes possam criar sobre aquilo, pensar, fazer perguntas, interagir? Ou você simplesmente vai ensinar relevo, põe um monte de imagens lá e mandam eles dizer, só nomear o que é planície, o que é planalto, o que é montanha, o que é aquele trelê todo. Veja bem, e sendo que você tem, às vezes, computador dentro da escola, você tem lousa digital dentro da escola, você tem a própria escola, que tem, às vezes, um espaço externo maravilhoso que permite você analisar uma série de coisas, você pode, de repente, promover uma visita a um meio, né, um estudo de meio, enfim. E aí? Pra que ficar num troço que não funciona? Se você quer resultados diferentes, faça apostas diferentes. Não tem como conseguir resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Vamos botar essas crianças para criar, para a gente construir, possibilitar na realidade, né? É possibilitar a construção de um mundo melhor. Isso tá na nossa mão. A gente só não vê se não quiser ver. Até o próximo vídeo.